Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, amados irmãos e irmãs, paz seja convosco. A paz de Cristo, a paz bendita, a paz gloriosa, que excede todo o entendimento humano, possa repousar em você, sobre você e através de você. Que o seu lar, que a tua casa, que a tua família, que o teu casamento, que tudo que tem em ti seja inundado pelas bênçãos, pela graça, pela paz, pela misericórdia e pelo amor do nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É com alegria, com satisfação, com prazer que mais uma vez estamos na presença do Senhor para uma reflexão onde eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de te renovar, de fortalecer, de te abençoar, de encher o seu coração de esperança, de paz, de gozo, de alegria, de refrigério que vem do Espírito Santo do nosso Deus. Cremos no nome do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que crê juntamente comigo que o Senhor tem uma palavra para você? Eu também creio. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor graças, unção, sabedoria, habilidade, criatividade e a bênção dele sobre cada lar no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças, te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, pois sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor cuidou de nós. Cremos que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome do Senhor Jesus, nós afirmamos que o Senhor é bom, que em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Louvado seja o teu nome, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor venha nessa noite salvar, reconciliar, fortalecer, levantar, renovar, meu Senhor, derramando as tuas ricas bênçãos, os teus milagres e as maravilhas que vêm do Senhor, porque tu és o Deus de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro, que opera maravilhas na vida de todos aqueles que crê. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedimos, fale conosco, que a tua palavra possa trazer edificação, exortação e consolação a todos os corações. Nos dê ouvido para ouvir, nos dê coração para entender, guardar e de contínuo colocar em ação a tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a esconder a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. No nome de Jesus, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração seja agradável perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Peço as bênçãos, os milagres e as vitórias sobre todos aqueles que hão de nos ver nesta noite, no decorrer das horas, dos dias e das semanas, e pode ser dos meses e até anos, que a tua bênção venha de uma maneira extraordinária, meu Deus e meu Pai, ser manifestada em cada um, através de cada um e cada lar. Receba a bênção, o favor, as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa reflexão desta noite. E certamente está na primeira aliança, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, do versículo 1
nós vamos meditar até o versículo de número 13, que é o texto base para a nossa meditação, a nossa reflexão. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga comigo: louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos certamente nesta noite, nessa reflexão desses 13 versículos da primeira aliança do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, aonde com certeza eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações. Deus é um Deus de família. O Senhor é Salvador. O Senhor é libertador. O Senhor é abençoador.
O Senhor é piedoso, ele é longânimo, ele é tardio em irar, ele é cheio de majestade, de amor, de bondade, de compaixão, de ternura. O nosso Deus, cheio de compaixão, cheio de ternura, cheio de consolo. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação. Mas no texto aqui dessa noite da nossa meditação, me chama muita atenção, logo na abertura do capítulo, o versículo de número 1, aonde o Senhor dá uma repreenda no profeta Samuel. Por 2 vezes nesse texto, o Senhor dá uma repreenda no profeta Samuel, porque ele dá uma repreenda em Samuel no versículo 6 e no versículo de número 7, principalmente no versículo de número 7, e aqui também no versículo 1. Irmãos, irmãs, eu aprendo algo aqui, lição número 1. Quando Deus está tratando com alguém, ou quando Deus rejeita alguém para não reinar, para não ter um ministério que às vezes ele confiou para alguém, e eu e você aproximamos daquela pessoa para tentar o ajudar, para ter dó daquela pessoa e até mesmo interceder por aquela pessoa, nós podemos sofrer uma repreenda, ser repreendido pelo Senhor. No texto aqui, do versículo 1, a lição número 1 que eu aprendo aqui é que Samuel teve dó de Saul. Samuel intercedeu por Saul uma noite inteira. No capítulo de número 15, no versículo de número 11, nos diz a Escritura que Samuel, após uma revelação que Deus tinha dado para ele, que tinha rejeitado a Saul, porque Saul tinha desobedecido, tinha rebelado contra uma ordem explícita do Senhor para destruir os amalequitas com tudo que tinha. Samuel passou a noite inteira intercedendo por Saul e Deus, podemos dizer, pode até ter ouvido, mas não respondeu favorável à intercessão de Samuel. Versículo de número 1 do capítulo de número 16, a abertura do versículo está assim: então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Ou seja, Deus estava num tratamento de choque, num tratamento especial, num tratamento com Saul, e Samuel estava intercedendo. Em outras palavras, interceder é colocar entre o problema, ou quem está com o problema, e o nosso Deus. É nós ficarmos como mediador, como intercessor, como uma pessoa que toma causa daquele outrem e vamos na presença de Deus para interceder para aquela pessoa na presença do juiz eterno, do Todo-Poderoso. E aí eu aprendo que o Senhor dá uma repreenda, ele repreende Samuel. Isso aqui é uma repreensão. Até quando você terá dó de Saul? Até quando você terá piedade de Saul? Até quando você terá compaixão de Saul, havendo eu rejeitado? Rejeitado para quê? Para que não reine mais sobre o meu povo. Deus não tinha rejeitado a Saul, podemos assim dizer, para a salvação. Sabia que para a salvação Deus não rejeita ninguém? Não. Para a salvação, em Cristo Jesus, Deus não rejeita ninguém. Mas para um ministério específico, ou uma chamada específica, se eu e se você
não entender ou não cumprir os requisitos, nós podemos ser rejeitados, ou podemos ser tratados pelo Senhor. E é ruim quando Deus está tratando com alguém e nós queremos unir aquela pessoa para interceder por ela diante a Deus. Nós podemos sofrer uma repreensão. Está aqui, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre o meu povo? Ou seja, eu não quero mais saber de Saul como rei. Ele me desobedeceu por mais de uma vez. A minha longanimidade, a minha bondade, a minha misericórdia para com Saul esgotou, não para a salvação. A rejeição aqui é para um ministério específico. Ele era o primeiro rei ungido de Israel. O Senhor o rejeitou, não queria ele mais como rei. Tanto não queria que depois dessa vírgula, olha aqui, ó. Na verdade, depois dessa vírgula, depois dessa interrogação, o Senhor dá uma ordem explícita a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, eu não quero mais saber de Saul como rei. Eu o rejeitei, eu o reprovei, eu não quero mais. Porém, Samuel, eu já me provi de um rei. Ele está lá na casa de Jessé, o belemita, Jessé de Belém de Judá. Lá eu já me provi de um rei dentre os seus filhos, discorrendo o texto, versículo de número 2. Então aqui, meus irmãos, eu aprendo. O Senhor rejeitou a Saul, e eu e você, quando unimos alguém que o Senhor rejeitou, nós podemos sofrer uma repreenda. Podemos pagar um preço caro por causa da desobediência de alguém. Quando nós aproximamos de alguém, ou aproximamos de Deus para interceder por alguém que o Senhor rejeitou, uma rejeição específica. A rejeição era específica. Eu não quero mais Saul como rei e ponto final. Eu já escolhi outro. Sim. Então, primeiro ponto, podemos ser repreendidos por causa disto. Segundo ponto, o Senhor não rejeita para a salvação, mas para uma missão específica pode acontecer, porque aqui aconteceu. Terceiro ponto, enche o seu vaso de azeite. O vaso, para ser cheio, claro e evidente, ele estava vazio. O nosso vaso não pode estar vazio. Nosso vaso sempre tem que estar cheio. Aí ele fala para Samuel: enche o seu vaso de azeite e vai a Jessé o belemita, lá em Belém, porque dentre dos seus filhos eu tenho me provido de um rei. E aí diz, ó, porém disse Samuel: como irei eu? Se o Saul ficar sabendo, ele vai me matar. O Senhor falou: pega uma bezerra do rebanho, dentre as vacas, e leva, e você não está mentindo. Você estará sacrificando ao Senhor. Quando alguém te perguntar, vim sacrificar ao Senhor. Mentira se ele tivesse ido para lá sem nada. Mas ele foi com a bezerra para sacrificar. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Senhor mandou e ponto final. E Samuel certamente foi fazer justamente isso. Vim sacrificar ao Senhor. E aí diz o Senhor, ó, de uma maneira bonita: e convidarás a Jessé ao sacrifício. E aí tem uma orientação específica: farei saber o que hás de fazer, ungir-me-á a quem eu disser. Ou seja, antes de eu te revelar, antes de eu te mostrar, antes de eu te instruir, te ensinar, fica na sua.
Em outras palavras, o profeta foi repreendido por 2 vezes. E eu digo para você, o profeta era o cara, viu? Grande profeta do Senhor. Um homem sábio, profeta, juiz e também sacerdote. Ele acumulava essas 3 funções: juiz, profeta e sacerdote. O profeta, juiz e sacerdote. Ele tinha essa tríplice missão. Um homem poderosíssimo. Um homem que o Senhor chega a dizer ali no profeta Ezequiel, que Samuel e Moisés, se chegasse diante dele para orar pelo povo de Israel, simplesmente pela justiça de Moisés, de Samuel e até mesmo Jó, só ele seria salvo, mais ninguém. Então era um moço acima da média. Mas ele sofreu uma repreensão por 2 vezes. Por quê? Primeiro, ele teve dó de Saul quando Deus tinha o rejeitado. Segundo, o Senhor o instruiu: você vai ungir a quem eu te mostrar. Em outras palavras, antes de eu te mostrar, antes de eu te falar, fica na sua, fica tranquilo. E aí por diante. Eu e você podemos entrar nessa mesma repreenda aqui, ó, que às vezes é um profeta, um servo do Senhor, às vezes tem alguém entregando uma mensagem aí por diante, sim ou não? E às vezes a pessoa fica assim pensando, se eu não entregar nada aqui hoje, de repente a pessoa fala que eu não estou na presença do Senhor e aí por diante. É melhor nós ficar quietinho na presença do Senhor. Se ouvir do Senhor alguma coisa, fala. Se não ouvir, fica direitinho, participa da reunião, participa daquele culto, participa certamente daquela festividade, permaneça de bico calado. É melhor do que ser repreendido, ou falar da própria carne, não é verdade? Ou falar algo que o Senhor não mandou falar. Por isso nós devemos ficar muito atentos, nós, os pregadores, os ministros, os obreiros, os cooperadores, não é verdade? Aqueles que têm aquela nobre missão, que é toda a igreja, de ser testemunho da graça, do favor, da misericórdia, da bondade do Senhor. Todos nós devemos ficar muito atentos. Porque o Senhor tinha instruído. Você vai sacrificar o Senhor. E outra coisa, você vai ungir quem eu te mostrar. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Samuel santificou Jessé e os seus 7 filhos maiores, os filhos mais bonitos, mais fortes, não é verdade? Santificou eles e convidaram eles para o sacrifício. Humanamente falando, Samuel fez o que era certo. Santificou a todos, convidou o sacrifício, mas foi um pouquinho precipitado. Nós não podemos ser precipitados, não. Nós devemos permanecer na presença do Senhor. Se o Senhor falar, agindo de acordo com o que o Senhor falou. Se o Senhor não falar, fica quietinho. Fala nada não, é melhor. Porque aí aparece o abençoado de um grandão, um bonitão, não é verdade? Olha aqui, tá aqui, Tá aqui, Tá muito claro, muito explícito. Apareceu aqui o versículo número 5. Eliabe, o primogênito, cara bonitão, forte, saradão, que tinha aquela pinta mesmo de galã, sabe como é que é? Mas só mesmo a casca. Aí, olha para você ver, Olha, depois que tudo aconteceu, olha para você ver, Disse ele, é de paz a minha vinda. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, no seu coração, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor escolhe entre a família. O Senhor busca para salvar na família. E o Senhor tem uma salvação gloriosa para manifestar aí na sua casa, na sua família, dentre os seus. Mas para ministério específico,
Para a salvação, o Senhor convida todos, mas para ministério específico, ele pode chamar um. De repente, chama mais de um numa família, mas ele chama sempre, às vezes, um. Ou chama primeiro um para a salvação, para trazer toda a família para o seio dele, para o amor dele, para a bondade dele, para a misericórdia dele, para louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando Samuel viu aquele homem bonito, saradão, forte, com a pinta mesmo de rei, só que era rei humano, né? Era um rei bem falso, bem mentiroso, e de grandão por grandão, a Escritura Sagrada fala que dos ombros aqui para cima, o tal do Saul sobressaía a todo homem em Israel. Você sabe o que significa isso? Além de ser um cara alto toda a vida, era um cara boa pinta, bonito, belo e formoso, mas um coração rebelde, um coração enganador, um coração duro, um coração desobediente como ele só. Saul E aí Samuel agora enganou, porque ele viu Eliabe e pensou, que beleza, viu? Bem que o Senhor me enviou aqui, é esse aqui, ó. Está perante o Senhor o seu ungido, e o Senhor, deu uma repreenda no profeta mais uma vez, Samuel, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua estrutura, ou a sua estatura da sua estrutura, ou seja, Samuel, é muito bonito, Samuel, é muito formoso, Samuel, é muito belo, Samuel, diante dos homens tem pinta de rei, mas diante de mim, Samuel, é um fracassado, um derrotado, coração dele, Samuel, enganoso, não é esse aí não, viu? Olha, Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, viu, Samuel? Mas o Senhor olha para o coração, Samuel. Fica atento, Samuel. Eu não engano, não. Eu sou diferente, Samuel. Aí Samuel acordou. Se fosse eu, por exemplo, tinha levado um susto, que é uma beleza, né? Ficava todo pálido, todo vermelho. A pessoa, quando é repreendida, fica muito amarelo, né? Fica pálido, sangue fora do rosto e aí por diante. Ou então fica muito vermelho, né? Tem pessoa, dependendo se é uma pessoa tímida, se for repreendido, fica vermelho e aí por diante. Igual um pimentão, que pimentão bem vermelhinho mesmo. Ou então tomate, que é maçã, bem bonito, né? Que é tomate vermelho mesmo. Pois é. O Senhor já tinha rejeitado a Saul. Agora rejeita o tal do Eliabe. O cara era bonito, viu? Só tinha pinta. Só tinha formosura. Mas o coração era enganoso, duro, mentiroso, perverso. O Senhor falou para Samuel, não vejo como o homem vê não, viu? O homem olha que está diante dele, viu? O homem vê muita aparência e tal. Mas olha, eu olho para o coração. Não é esse não. Aí Samuel tomou juízo, né? Ele já era juizado, mas eu e você cometemos equívoco. Nós enganamos facilmente. Ou se enganamos. Por isso devemos permanecer na presença do Senhor para não sermos enganados, né? Porque se nós não permanecer na presença do Senhor, somos enganados facilmente. Temos que viver uma vida de santidade, de oração, de pureza, uma mente sóbria, os olhos também sóbrios, os lábios sóbrios, puro, santo, coração também puro, santo, ainda que não seja muito formoso na sua beleza física, mas tiver um coração bom, um coração quebrantado, humilde, simples, agrada o Senhor. Aí depois da repreenda, a segunda repreensão, aí Samuel tomou juízo, né? Aí passou o tal do Abinadab, Samar, aí passou os outros 4 filhos. Aí Samuel, nem esse aí, nenhum desses, o Senhor tem escolhido não, Jessé. Jessé, o que está acontecendo? Acabou os seus filhos? Acabou os mancebos? Tem mais ninguém não, sabe? Tem mais ninguém não, Jessé? Tem sim, ô profeta. Tem lá o menor, o caçula, né? Conhecido também como rapinha do tacho, popularmente dizendo, ditado popular, bem roceiro. Esse que vos fala nasceu lá na roça e tal. E aí por diante, hein? Pois é. Sabe como é que é?
Samuel, tem sim. Tem um pequenininho, o menorzinho, tá lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Engraçado, né? O 7 bonitão foi santificado, hein? Foi convidado para o sacrifício. Engraçado, né? 7 varão valoroso, forte, bonito, com pinta de rei. Parecia que era meio preguiçoso, sim ou não? Porque estava em casa, plena luz do dia. Ou não? Sim ou não? Estava em casa, à toa, numa forgança danada. E aí o outro menino pequeno, o garoto, talvez de 14 anos, quanto muito 15, podendo ser 16, estava lá no pasto pastoreando ovelha, em meio às bestas feras e aí por diante, naquele sol escaldante, cuidando das ovelhas naquelas montanhas, naqueles vales e aí por diante. Mas foi pastoreando aquelas ovelhas do pai, é que os Salmos, capítulo de número 23, surgiu. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Olha, pois é, lembrou daquela unção que ele recebeu, sabe? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pois é, já parou para pensar? 7 brutamonte em casa. Deus não costuma chamar pessoa desocupada, não, sabe? Deus costuma chamar para o ministério, para a obra, para uma missão nobre. Pessoa que está trabalhando. Não importa o que está fazendo, seja varrendo rua, seja porteiro da igreja, seja limpador de carro, seja um pedreiro, um pintor, um eletricista, um engenheiro, não importa. Se você é um trabalhador, fica atento, que o Senhor pode te chamar para uma nobre missão. Os 7 foram santificados, foram honrados, sendo convidados para o sacrifício. Pois é, mas enquanto o trabalhador que estava lá, o pastorzinho de ovelha, não chegou, não puderam sentar na mesa para comer, não, sabe como é que é? Parece que Jessé tinha tido, tipo assim, uma amnésia, né? Porque com certeza, quando Samuel chegou, ele falou com Jessé, chama seus filhos todos, para que nós possamos fazer algo importante, e aí por diante. O Senhor chama em meio à família. Aí na sua família, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode estar separando alguém para a salvação, para o ministério da palavra, para o ministério do louvor e da adoração. Uma nobre missão. Está trabalhando? Se tiver, já é um bom caminho, viu? Pode ter certeza disso. Aí, acabou o seu filho, Samuel, não, rapaz, acabou não, viu? Eu me lembrei, eu tinha esquecido, rapaz. Tem um lá no pasto, lá o pequenininho, tá lá pastoreando as ovelhas do seu pai e tal. Pois é, Samuel. Pois é, Jessé. Manda chamar, porque tem um detalhe, ninguém vai assentar ao redor da mesa sem ele chegar, não, viu? Ei, ninguém vai sentar no seu lugar, não, viu? Ninguém vai tomar o seu lugar, não, viu? Ainda que apareça 7 bonitão, ou 7 bonitona, não importa. O seu lugar é seu. Ninguém vai tomar, não. Ninguém vai sentar no seu lugar, não. A missão que o Senhor tem para você, o ministério que o Senhor tem para você, o chamado que o Senhor tem para você, o mistério, como alguns gostam de dizer que o Senhor tem para você, olha, é para você, viu? Não desiste não, fica firme. Não desiste não. Continua fazendo o que está fazendo e faça com qualidade.
Enquanto o 7º marmanjão estava numa forgança danada, todos foram rejeitados, viu? Ainda que foram santificados, lá, tomou banho, trocou de roupa, mas só para participar, ó, da unção do trabalhador. Ei, não importa se você está com cheiro de ovelha, não importa se você está com cheiro não sei do que, o importante é exalar o bom perfume de Cristo. Aí, Jessé mandou um portador, um mensageiro, rapidinho lá no pasto e chamar Davi. Eu tenho certeza que Davi era um camarada tão responsável que ele deixou lá, ó, alguém tomando conta daquelas ovelhas, porque a ovelha não pode ficar desprovida do pastor. Ovelha tem que estar perto do pastor tem que estar perto de ovelha, pastor tem que ter cheiro de ovelha, mas também, ó, as ovelhas têm que estar sempre no aprisco, sabe? Junto do pastor, para ser pastoreado, para ser cuidada, tirar os carrapichos, tirar os carrapatos, cuidar das feridas, ungir a cabeça com óleo, porque as moscas, ó, gosta muito de atacar os ouvidos da ovelha, gosta muito de atacar o nariz da ovelha, gosta muito de atacar os olhos da ovelha, os 5 sentidos, sabe como é que é? O tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, as moscas. Essas moscas têm um símbolo do diabo, sabe como é que é? Tem um símbolo do Satanás com os seus demônios. Que nele não tem nada que presta, só coisa ruim. As moscas vêm lamber secreções, ainda bota ovo, e aqueles ovos vira varejeira, vira bicho, viu? Por isso, ó, ovelhinha tem que ficar perto do pastor, tá bom? Pastor cuidar, zelar direitinho. Aí, Davi certamente deixou lá um mensageiro, um tomador de conta, um substituto, e veio. Quando ele chegou, certamente a Bíblia fala que ele era, ó, as características desse menino. Eu gosto disso, viu? Ó, como eu gosto. Aqui, ó, chegou, aqui, ó. Olha como é que ele era. Ele era ruivo. Ele era formoso de semblante e de boa presença. Você sabe o que significa essa boa presença? Uma pessoa agradável. Nós, como servos do Senhor, nós temos que ser pessoas agradáveis. Se a gente chegar num ambiente que está assim meio conturbado, com palavrão, com piada imoral, e aí por diante, não devemos chegar e participar daquela roda de escarnecedores, não. Mas quando a gente chega num ambiente, nós somos luz para iluminar e sal para salgar. E as pessoas certamente, com respeito a nós, ou Deus que nós servimos, muda que as piadas indecentes, que os negócios esquisitos, sabe como é que é? Aí, varão tá falando o quê? Não, fulano, não tá falando nada não, nós estamos aqui contando os casos e aí por diante. Aí a pessoa chega a perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá lá a igreja? Como é que tá lá a obra? E aí por... Aí o ambiente muda logo. Quando... Devemos ser essas pessoas de boa presença. Agora tem pessoa que chega, o ambiente já está carregado, fica mais carregado ainda. Ou então o camarada vai chegando, todo mundo mundano, sabe? Já estão mundano e aí por diante chega. Ih, tá vindo crente aí, ó. Todo mundo sabe para um lado, por outro para um lado. Esquisito, né? Pois é. Esquisito, né? Pois é. Mas tem pessoa desse jeito, sabia disso? Tem pessoa que a presença não é muito bem-vinda. Não é muito bem-vinda. Devemos ter essa pessoa. De gentil presença. Uma presença agradável, uma presença que agrada, uma presença que muda o ambiente de uma maneira especial. Porque, afinal de contas, luz foi feita para quê? Alumiar. E onde é que luz alumia? Trevas, né? Porque onde já tem luz, a luz pode até multiplicar. Mas aí por diante, mas onde tem trevas, uma luz pequenininha, já dá uma boa claridade, já dá uma... sim. E aí? Eu gosto disso. O rapazinho não tinha pinta de rei para o pai. Não tinha pinta de rei para os irmãos. Não tinha pinta de rei para os convidados. Mas para Deus ele só não tinha pinta, ele era o cara. A pessoa escolhida, a pessoa certa, que Deus tinha separado, e Deus não engana. Deus não engana não, homem. Deus não engana não, mulher. Deus não engana não, jovem, adolescente, junior e criança. Deus não engana não, viu?
Você foi separado com a nobre missão. Acredita, toma posse. No nome do Senhor Jesus. Ninguém vai tomar o seu lugar, não, viu? Não. Oh, tá preparado para você, é só para você. Segue em frente, cabeça erguida. Seja forte, seja corajoso, seja valente. Fica firme no nome de Jesus. Tá entendendo? Ah, não, pastor, mas eu fui chamado e aí por diante, eu fui ungido, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Pastor me ungiu até para pastor, sabe? Ou para um obreiro, para um missionário, mas eu continuo do mesmo jeito, para cuidando lá daqueles carros lá fora. Oh, caramba! Você esqueceu que Davi também foi ungido rei e ele ficou aproximadamente quase 13 anos sem assumir o trono? Ele foi ungido como rei, mas ele ficou quase aproximadamente de 13 a 14 anos sem assumir o trono. Continuou pastoreando ovelha, continuou levando lanche para aqueles filhos, aqueles irmãos rebeldes. Sim. Mas na hora certa, no momento certo. Ei, se está lá no estacionamento, está lá no porteiro da igreja, ou seja, onde for diácono, é aí que o Senhor está te preparando. É aí. José só se tornou, meu irmão, o segundo homem no Egito, depois que ele cuidou bem da casa de Potifar, depois que ele cuidou bem lá da prisão onde ele foi, injustamente, mas ele não reclamou, não murmurou. Em todo lugar que José teve, a história de José, Gênesis 37, até o capítulo 50, que é o final de Gênesis, fala a história de José, 13 capítulos. Na verdade, 12, porque tem o capítulo 39 que não fala de José, e aí por diante, 38, 39, não fala de José, mas Então, olha aqui, ó. Como é que eram as características do rapaz? Olha aqui, ó. Então, mandou em busca, estou terminando, tá bom? Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo. Ele era formoso, né? De semblante. Era um cara bonito, viu? Bonito. E de boa presença. Aí, eu gosto disso. Eu gosto disso. E disse o Senhor para Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aí, Samuel, na hora certa, no momento certo, o meu escolhido, o meu separado, certamente chegou até você. É este aí, pode ungir. Aí o que diz o versículo número 3? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de quem? De seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Para Jessé, ele não fala nem o nome do menino que estava no pasto, ele fala que era o menor. O nome Davi, nos 13 versículos que eu li, ele aparece só no último versículo do texto. Quando ele foi ungido ainda, o Senhor não falou o nome dele. Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aí depois da unção, aí o nome dele aparece. Por quê? Porque o Espírito Santo agora apoderou de Davi. O Espírito Santo vem apoderar de você de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial, para que nós possamos cumprir a nobre missão que o Senhor nos designou para cumprir. Ninguém vai tomar o seu lugar. Antes de você chegar, ninguém vai assumir o seu lugar. Parece, aparentemente, para todos, Davi não tinha característica nenhuma de rei, mas foi um dos maiores reis de Israel. Sabia que em Israel Davi é mais honrado do que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Sabia que entre os judeus a fama de Davi é muito mais do que a do Cristo Salvador? Mas para mim e para você, Davi foi um grande rei, mas Jesus Cristo permanece Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, aquele que eras, aquele que é, aquele que há de vir,
A Ele honra, glória, louvor e adoração na igreja, de eternidade em eternidade. Só o Senhor Jesus reina e vive para sempre. Receba a bênção dele, a vitória dele, a graça dele. O Senhor, dentre a sua família, Ele tem provido para enviar salvação bendita até a você, até a tua casa, até a tua família, de uma maneira especial. Ele tem restauração aí, Ele tem cura aí, Ele tem bênção para derramar sobre você. Você lembra quando eu comecei, que eu falei que eu tinha uma palavra de Deus para você? Estou apontando o dedo em tua direção. Eu estou te dando uma palavra de Deus. Acredita que não é minha, ela é do Senhor. Não importa, não importa. Quem escolhe é Deus, e ponto final. Ele escolheu na casa de Jessé a Davi, o 8º. Eu não sei se você é o primeiro aí, ou se você é o 9º, ou se você é o 5º. Não importa. O que importa é que Deus escolheu e está escolhido. O Senhor me separou para esta obra tão gloriosa. E eu tenho o prazer de ser um porta-voz da boa notícia para a glória do nome de Jesus. O Espírito Santo apoderou-se de Davi de uma maneira extraordinária. E a missão do Samuel tinha sido concluída. Ele voltou para Ramá, para sua casa, e prosseguiu com o ministério. Senhor Deus, em nome de Jesus, sela a tua palavra nesta noite, abençoando os lares, as famílias, com salvação, com libertação, com cura, com bênçãos, com milagres e com vitória. Eu a todos abençoo, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Se a tua palavra, Senhor, já não estiver falada aos corações, eu posso ficar aqui a noite inteira, orando e pregando, e que nada vai mudar, mas eu tenho certeza que o Espírito do Senhor conclui a obra de uma maneira especial, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Irmãos, irmãs, você não é inscrito ainda no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, ali no YouTube? Inscreva ali, aciona o sininho, ali no lugar dos comentários, comenta, glorifica o nome de Jesus, se tem te abençoado, tem falado do seu coração, dá um joinha se você gostou, fala deste canal para os seus contatos do Zap, para os seus colegas de trabalho, seja de faculdade, seja na sua rua, na sua vizinhança, ou na igreja onde você congrega. Deus te abençoa, Deus te guarda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo os abençoe, os guarde e que o Espírito do Senhor possa apoderar de você de uma maneira extraordinária para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Até terça-feira, às 20 horas, numa live ou numa mensagem gravada. Deus a todos abençoa em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.